Olá, galera do Wave on the Go Canadá. Aqui é Ana Carol, cantora, compositora, escritora, atriz, e é uma satisfação imensa estar aqui para responder algumas perguntas de vocês. Wave on the Go. Olá, ouvinte da Wave. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez neste podcast. Eu sou a Letéia Mantovani, jornalista, e acompanho você desde São Paulo, no Brasil. Seja muito bem-vindo e siga agora com Christian Pedersen, nosso jornalista que está em Toronto, no Canadá. Obrigado, Letéia. Nesta edição eu converso com a Ana Carol, que é uma cantora gaúcha que lançou recentemente seu álbum de estreia, o Alma Nua, que foi gravado em Los Angeles e teve a produção do Mug Canásio, que é o nome por trás de lançamentos como Maria Bethânia, Caetano Veloso, Sandy Júnior e João Gilberto. Aqui no Wave on the Go, ela fala sobre sua carreira, família, música, livros e muito mais. Wave on the Go, o podcast da Brazilian Wave. Ana, você já passou por todas as áreas da arte, desde música, poesia, dança, teatro. Qual dessas formas de arte foi a sua primeira? A dança e a música foram as duas primeiras formas de manifestação artística que eu explorei, assim, como linguagem, né, como forma de me expressar. E logo em seguida já comecei a me manifestar também através da escrita, assim que comecei a escrever, e com as artes cênicas também, assim. Tudo veio meio junto, mas com certeza a dança e a música se manifestaram primeiro. Eu ainda muito pequenininha, lá com os meus 2 aninhos de idade, já gostava de dançar. E logo depois, com 3, eu já gostava de cantar. Então, foram as duas formas de arte que me encantaram à primeira vista. E quais dessas você gosta mais e por quê? É muito difícil dizer qual dessas maneiras de expressão eu prefiro, né? Porque realmente acho que não tem exatamente uma preferência. Tem um jeito de me relacionar com cada uma delas que é muito específico e eles se complementam, ao meu ver. A dança é um lugar que me liberta muito, né? Me sinto muito livre dançando. E a música é um lugar que transcende para mim. A escrita é um lugar que me acolhe, por exemplo, e o teatro é uma escola. Acho que é um lugar de profundo aprendizado, não só no fazer artístico, mas também um aprendizado de si, né? Um autoconhecimento muito grande que se ganha no teatro. Então, eu não saberia dizer qual delas eu prefiro. Eu sei que todas elas são vitais para mim. Para quem não conhece seu trabalho como cantora e compositora, como você define seu estilo musical e quem são ou foram suas influências musicais? Eu sou um pouco avessa a colocar as pessoas em caixinhas e a me colocar em caixinhas. Inclusive, esse trabalho ele nasce do desejo de quebrar essa ideia, né, de rótulos e de padrões muito estabelecidos, estereótipos para as coisas e despertar a gente pro múltiplo que existe em cada um de nós, né? Pro quanto nós somos diversos e múltiplos, não só entre nós, mas dentro de nós também, né? Dentro de cada um de nós existe um universo, existe um mundo inteiro de possibilidade. E eu sinto que quando a gente tenta buscar uma definição muito estabelecida para aquilo que a gente está fazendo ou para aquilo que a gente se engessa às vezes, né, um pouco. Eu prefiro sempre que as pessoas entrem em contato com o meu trabalho, vejam o meu trabalho, escutem o meu trabalho e que elas sintam como aquilo atravessa elas ou não, como aquilo toca nelas ou não. E o que elas sentem que aquilo está dizendo para elas, de que forma está dizendo, o que aquilo representa. Porque a arte que a gente faz, ela é uma arte diferente para cada pessoa que acessa, né, essa arte, justamente por sermos únicos. Então, cada pessoa com o seu infinito de possibilidades, com o seu universo particular, vai dar um sentido muito específico para a arte que a gente faz, né? Então, é muito difícil a gente categorizar algo e colocar assim. Eu prefiro sempre que as pessoas me digam o que elas pensam que é o meu trabalho. Embora eu sinta, é claro, eu sinto que o meu trabalho tem uma influência muito grande da MPB, que é uma das referências mais fortes para mim na minha trajetória. Mas tem muitas outras influências presentes ali, né? Até porque a minha educação musical, né, ela foi muito diversa, foi muito eclética, digamos assim, né? Meu pai, ele é um apaixonado pela música e ele me incentivou a ouvir todo tipo de música desde muito pequenininha.
Então, eu ouvia, né, desde criança, desde Milionário José Rico, Almir Sater, ouvia Sérgio Reis, até Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Elis Regina, MPB4, Quarteto em Si, Gonzaguinha, Rita Lee, Milton Nascimento. Enfim, é uma lista assim que não tem fim, né? Não acaba. E sem contar o jazz também, que sempre esteve muito presente na minha vida, né? Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, John Coltrane, uma infinidade de artistas que eu cresci ouvindo e que me constituem de alguma forma, né? São a minha bagagem e não tem como isso não afetar a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de fazer arte, a forma como eu penso a música, como eu penso a escrita, como eu penso a dança, o teatro. Tudo isso é atravessado pelas minhas influências artísticas e as minhas influências de vida, né? As minhas experiências de vivência também estão na minha arte. É um caldeirão de artistas muito diversos, uma colcha de retalhos mesmo, que eu tenho muito orgulho de carregar comigo. Você lançou recentemente o seu primeiro álbum e recebeu o título de Alma Nua. Por que Alma Nua? O nome Alma Nua, na verdade, é o título da última música do disco, uma música que eu fiz para o meu filho mais velho, baseada muito nas minhas experiências de maternidade, na minha experiência de amamentação, mais especificamente com ele. É uma música que nasceu da minha memória do último dia em que ele mamou no peito. E quando eu fiz essa música, eu senti que esse tinha que ser o título do disco, porque foi nesse dia que a gente teve muita clareza, eu principalmente tive muita clareza do que eu queria que fosse o disco. Então eu senti que ela tinha que dar nome a esse trabalho, porque o disco ele nasceu muito exatamente dessa vontade de me despir pro mundo, né, de me jogar no mundo, de me mostrar numa totalidade, sem medo de não me encaixar onde as pessoas esperam que eu me encaixe, sem medo de não atender expectativas. Então, Alma Nua vem daí, vem dessa vontade de ser vista de uma forma inteira e de que as pessoas possam se ver de uma forma mais inteira, umas às outras também, né? De que as pessoas também possam fazer esse exercício de perder seus medos, de não querer mais se prender a tudo que a nossa sociedade hoje em dia também exige, né? Muito que a gente faça. Então a gente está cercado por algoritmos que estão sempre aí conduzindo o nosso comportamento, as nossas escolhas, nossa maneira de ver as coisas, o recorte que a gente vai ver do mundo. E eu acho que Alma Nua nasce do desejo contrário, né? Do desejo de que a gente possa olhar para o nosso colorido interno, para a nossa multiplicidade, para as nossas ambiguidades, para as nossas contradições, para aquilo que nos faz únicos, né? Porque a gente não é o tempo inteiro a mesma coisa. A gente não é previsível. A vida não é previsível. Tudo é muito mutável. E a gente também é. Os nossos desejos também são. Então, Alma Nua vem desse desejo de que as pessoas se vejam e se mostrem de uma forma mais inteira. E do meu desejo de estar inteira no mundo. O seu marido, André Moraes, tem uma grande presença em sua carreira, principalmente em Alma Nua. Como é trabalhar com ele? Trabalhar com o André é sempre muito bom. A gente tem uma troca muito positiva, eu acho, no nosso trabalho, né, em conjunto. A gente trabalha juntos há muito tempo já, né? A gente está juntos há 11 anos e praticamente, e a gente trabalha junto praticamente também a esse mesmo tempo, porque logo depois que a gente ficou juntos, que a gente passou a ter uma vida juntos, a gente logo já começou a trabalhar nos mesmos projetos, né? E uniu as forças criativas, porque a gente percebeu que a gente tinha um alinhamento, uma sintonia muito grande dentro do nosso fazer artístico, da nossa maneira de pensar, de ter as ideias e de desenvolver as ideias. A gente se complementa muito em vários aspectos trabalhando. Então, a gente sempre gostou muito dessa parceria, né, dessa dupla que se estabeleceu a partir do momento que a gente fez, né, o nosso primeiro filme juntos. Então é sempre muito bom, a gente sempre cresce muito como profissional e como casal também, a gente aprende muita coisa trabalhando junto e eu adoro trabalhar com ele. Em Alma Nua não foi diferente, né, não tinha como ele estar de fora, embora tenha sido um projeto que foi startado pelo Moog, né, foi um projeto que começou a partir de um encontro com o Moog, e o Moog é que colocou a lenha para esse projeto acontecer,
mas o André tá sempre ali e é uma influência muito grande, né, em tudo, porque a gente divide muito as coisas, a gente conversa sobre o que a gente está pensando em fazer, tanto ele nos projetos dele, quanto eu nos meus. Então, a gente troca muita ideia enquanto está criando as coisas, enquanto está construindo um projeto. E nesse projeto ele teve muitas funções também dentro do disco, né? Então, além da gente trocar sobre a concepção, sobre aquilo que eu desejava fazer, sobre aquilo que eu estava criando, ele também entrou e contribuiu com toda a experiência dele, com toda a sensibilidade artística dele, e só somou, né? Eu admiro muito o trabalho dele e gosto muito que nesse meu primeiro disco a gente tenha muitas pinceladas de algumas assinaturas bem específicas dele, que conversam com o que eu gosto de fazer também, né? A gente encontrou dentro desse disco um ponto de convergência entre as nossas artes, digamos assim. E então eu pedi também muito que algumas coisas que são muito características do trabalho dele estivessem presentes nesse disco, porque são as coisas que me afetam profundamente no trabalho dele. E como esse disco era sobre estar inteira, eu não poderia deixar de trazer uma parte importante, né, daquilo que me constitui, que é a minha relação, né, é a nossa relação, é o que a gente vive diariamente. A gente tem uma família juntos. Então, eu não tenho como nunca mais na minha vida me descolar da experiência que a gente viveu e vive enquanto casal e enquanto família. Isso não podia estar de fora desse disco. Então, é uma satisfação imensa ter o André nesse trabalho, como é uma satisfação sempre muito grande trabalhar com ele em qualquer projeto. O Alma Nua foi gravado em Los Angeles. Por que vocês escolheram gravar no exterior e por que Los Angeles? Gravar em Los Angeles foi muito gostoso, assim, não foi a primeira vez que a gente gravou lá, né? A gente já gravou alguns outros trabalhos lá, eu e o André Moraes. A gente frequenta Los Angeles bastante. Os músicos de lá, os profissionais de lá, os estúdios lá sempre nos recebem com muito carinho e com muito respeito, de uma forma extremamente profissional. E a gente se sente muito à vontade, muito bem lá para trabalhar. É muito engrandecedor a gente poder fazer esse intercâmbio cultural dentro de um projeto como esse. Então foi muito gostoso, sempre muito bom estar lá gravando, e nesse disco foi uma imersão bem forte, assim, foi uma experiência bem profunda que acrescentou a todos nós, e para mim foi um aprendizado imenso, né? Poder observar a maneira como eles conduzem muitas coisas lá. Isso é muito positivo para o trabalho, eu acho. E para futuros trabalhos também. Mas gravar em Los Angeles esse disco não foi exatamente uma escolha pensada desde o início do projeto, né? O disco ia ser gravado no Rio de Janeiro, originalmente. E a gente tinha se planejado para isso, mas quando chegou na época da gente gravar, a gente precisou fazer uma alteração de datas em função de algumas questões de agenda do Moog. O Moog não teria como vir ao Brasil, e aí a gente foi então para Los Angeles para gravar, porque senão depois ficaria mais complicado a gente alinhar as agendas e tudo mais. Precisava ser gravado naquele momento, então a gente acabou indo para Los Angeles em função disso, e foi uma surpresa muito agradável, porque a gente acabou fazendo uma mistura dentro do disco que eu acho que tem tudo a ver com o que o disco propõe. Wave on the Go. Como foi trabalhar com Moog? Também como foi trazer músicos que já trabalharam com outros nomes, desde Whitney Houston até Os Mutantes? Trabalhar com o Moog é uma aula, né? Constante, assim, uma aula diária, porque é um cara muito experiente, né? E que já trabalhou com alguns dos maiores artistas da nossa música brasileira, grandes artistas da música mundial também. Enfim, o estúdio é a casa dele, né? Ele flui no estúdio de uma maneira que é lindo, é inspirador de ver. É um aprendizado muito intenso, muito profundo, e em níveis muito sutis também, né? Que tem muita coisa que a gente já percebe na hora que está aprendendo, e tem coisas que vão reverberando na gente, mesmo depois daquela experiência
experiência com o passar dos meses, com o passar dos anos, e a gente vai absorvendo, processando o que foi toda aquela experiência de estar com ele dentro de um estúdio, assim, uma pessoa com uma bagagem do tamanho da bagagem que ele tem, é esse tipo de pessoa que planta muitas sementes na gente, em qualquer momento que a gente esteja com ele, né, em qualquer troca que a gente faça com ele. E essas sementes vão desabrochando com o passar do tempo, e aí a gente percebe que teve a ver com aquele encontro. Então, acho lindo isso e realmente trabalhar com o Moog é esse tipo de experiência inspiradora e encantadora. E os músicos que a gente conseguiu reunir para fazer esse disco, né? Eu acho que, de fato, só agregaram, porque cada um, eles são músicos muito diferentes, né? E, ao mesmo tempo, eles têm pontos em comum muito interessantes. Cada um trouxe uma contribuição muito específica, né? Da sua identidade para a sonoridade do disco. Eu acho isso super importante, sabe? Foi uma honra ter esse time com a gente, sabe? Stuart Hahn, Gary Novak, Titia Lara, Carlitos Del Puerto, Mika Mucci, Vini Junqueira, Henrique Peters, Rafael Padilha, sabe? É só uma galera muito incrível que já trabalhou também com pessoas que eu admiro pra caramba, né? Pessoas das quais eu sou fã. Então é uma honra ter trabalhado junto com eles. Joe Taylor também. Ixi, é muita gente boa. O André Moraes, que também, né, tocou no disco. Então eu acho que tudo isso trouxe mais colorido pro disco, mais camadas pro disco. E isso me orgulha muito no resultado. E você fala inglês? Sim, eu falo inglês. Não tenho uma super mega fluência, mas eu me viro bem, assim, me comunico bem. Nunca tive problemas para me comunicar em nenhuma situação nas minhas viagens. A gente morou em Los Angeles durante uns 4 meses, mais ou menos, em 2017. Na verdade, a gente já foi várias vezes para lá e a gente sempre viaja, né? Então, a gente está sempre exercitando, né, outros idiomas, especialmente o inglês. Nos Estados Unidos, especificamente, a gente já foi muitas vezes, né? A minha primeira vez foi em Nova York, foi em 2011. A gente gosta muito de viajar. Além do álbum Alma Nua, você também lançou o seu primeiro livro, O Fênix Quer Ser Borboleta. Como surgiu esse projeto? Fênix Quer Ser Borboleta é um livro que surgiu da minha experiência de maternidade, assim, da minha relação com o meu filho, nessa oportunidade de observar uma criança se desenvolvendo, assim, bem na nossa frente, que é uma coisa mágica, poder ver eles se deparando com as questões do mundo, com as questões deles mesmos e com o desenvolvimento, né, com o crescimento e como tudo isso se dá. Então, o meu encantamento com esse universo acabou gerando, né, esse livro. É um livro que foi pensado, foi feito, né, pensando no público infantil, mas na verdade ele é um livro que se dirige às pessoas de todas as idades, no fim das contas, né, um livro que tem uma historinha que é universal. Tenho certeza que qualquer pessoa que leia ele vai encontrar algum ponto de identificação com essa história, porque é algo que realmente conversa com todos nós, assim. E então eu fico bem feliz, bem satisfeita com o resultado desse trabalho. Eu já tinha vontade de escrever e publicar um livro há bastante tempo, porque eu escrevo desde muito novinha. Nunca imaginei que seria um livro infantil, a minha primeira publicação, e acabou fazendo todo sentido para mim que fosse, porque meu filho mais velho, agora meu filho mais novo também, mas meu filho mais velho há mais tempo, né, tem um papel muito importante no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de desenvolvimento pessoal, de autodescoberta e de transformação nos últimos anos da minha vida. Então eu fico bem feliz que esse livro tenha sido o meu primeiro livro. Eu também tinha muita vontade de que o meu trabalho se materializasse para o meu filho de alguma forma, e o livro ele também surgiu um pouco dessa minha vontade, né? Eu pensei numa época, será que eu faço uma peça infantil? Eu queria que ele visse o meu trabalho mais de perto. E os trabalhos que eu fazia naquela época eram trabalhos que não tinham censura livre, era difícil de poder mostrar para ele alguma coisa. E eu tinha um desejo muito grande de que ele pudesse participar mais do meu trabalho e ver o meu trabalho, né? Foi aí que, de repente, eu pensei, caramba, por que não um livro, né? Que ele vai poder pegar, literalmente, vai materializar de fato o meu trabalho para ele. E ele vai poder segurar, e vai poder guardar, e vai poder acessar quantas vezes ele quiser.
Parabéns, isso é muito bom. E você pretende lançar outros livros? Já tenho alguns projetos para isso, estou desenvolvendo eles, né? Tenho vontade de lançar um livro de poesias, que é um gênero no qual eu mais me aprofundei, né, ao longo dos anos, e sempre escrevi mais poesia. Desde que comecei a escrever, sempre foi o gênero que mais me convidou a escrever, a colocar as ideias no papel, embora escreva outros tipos de texto também, mas eu tenho muita vontade de publicar um livro de poesia, sim, num futuro não tão distante. E falando em filhos, como é conciliar a maternidade com a arte? Conciliar a maternidade com a arte é um grande desafio, né? Como acho que é um desafio conciliar a maternidade com todas as outras formas de expressão e de trabalho. É um desafio conciliar a maternidade com as nossas próprias necessidades, né? É um desafio conciliar a maternidade com a vida. É um aprendizado constante, né? De entender que a gente não está no controle das coisas e aceitar isso e fazer com que isso também possa trabalhar a nosso favor. É um desafio de segurar as ansiedades, né? Trabalhar bastante as ansiedades, as expectativas, ajustar expectativas, entender que nem sempre as coisas vão sair na hora que a gente queria e do jeito que a gente queria. Abrir mão, às vezes, de algumas exigências e de algumas coisas para que elas possam se realizar, né? Eu era muito mais exigente com alguns aspectos das minhas coisas, do meu trabalho, daquilo que eu faço, do que eu sou hoje, exatamente para tornar viável a minha produção, né? Porque se eu mantiver o mesmo tipo de expectativa que eu tinha antes dos meus filhos para certas coisas, eu não vou conseguir ter nada pronto nunca. Então eu acho que a maternidade, ela traz uma urgência da gente se colocar no mundo, eu sinto isso. Ela traz esse desejo da gente poder dividir com o mundo quem a gente realmente é, e de uma forma cada vez mais autêntica, mas ao mesmo tempo ela nos despe de alguns medos, né, de alguns fantasmas, e a gente passa a conseguir se comunicar com mais liberdade, de fato, né, comunicando muitas vezes processos e não resultados. Eu acho muito rico que a gente possa revelar processos com as pessoas, né? As coisas, esse mito, né, de que a coisa tem que estar perfeita ou ela tem que estar pronta, as coisas nunca ficam prontas, de fato. Tudo é processo, né? Cada trabalho, mesmo um projeto que fique pronto, ele é uma parte de um processo, de um todo dentro daquela pessoa. Então, eu acho que a maternidade ela vai trazendo uma certa tranquilidade também em algum lugar dentro da gente, de aceitar os nossos limites, as nossas limitações, e saber que nem sempre isso é ruim e que feito é melhor que perfeito mesmo, né? Então a gente passa a valorizar mais aquilo que a gente consegue concretizar, aquilo que a gente consegue entregar, independentemente de se tá do jeito que, sei lá, do jeito que a gente idealizou, do jeito que alguém acha que deveria ser, né? Eu acho que a gente passa a viver de um jeito mais verdadeiro, de acordo com aquilo que de fato está acontecendo na nossa vida e aceitando que todos nós temos limitações e que está tudo bem a gente ter limitações. Então, acho que o principal ponto de conciliar a maternidade com a arte é esse, entender que para trabalhar sendo mãe com pouca rede de apoio, né, a gente tem que fazer o que é possível fazer e valorizar o que é possível fazer, né, saber que isso também é importante, saber que isso também tem valor de fato, saber que isso pode ser bonito. A gente se mostrar em qualquer etapa do nosso processo, qualquer estágio do nosso desenvolvimento, vai ter valor para alguém, vai se comunicar com alguém. Alguém está passando pelo que cada um de nós está passando. Então, tudo que a gente tenha para comunicar para o mundo, tudo que a gente tenha para dividir com o mundo em qualquer momento da nossa vida, pode ser importante para alguém. E acho que é isso. Acho que a maternidade traz essa possibilidade da gente se olhar com um pouco mais de gentileza. E aí sim, as coisas ficam mais possíveis de conciliar. Então, é se desfazer um pouco daquele ideal que é vendido para nós, do que seria ser uma mulher bem-sucedida, né? Que dá conta de tudo, que resolve tudo e que está sempre linda e maravilhosa e conquistando tudo que a sociedade diz que ela deveria conquistar. E partir para um lugar da mulher possível, da mulher que passa perrengue e que muitas vezes está exausta e que ainda assim consegue realizar coisas maravilhosas, mesmo no meio desse turbilhão.
e que tá tudo certo fazer dessa forma também e assumindo isso para o mundo. Quais são os seus próximos projetos? Eu tenho um single novo para lançar em breve, que já está em processo de finalização. É um single bem especial para mim, porque ele envolve uma parceria com mais uma outra pessoa, né, artista que eu admiro, que eu ainda não posso contar quem é, mas em breve todos saberão, assim que lançar. Então esse single em breve vai estar nas plataformas. E tem também um projeto já para o meu segundo disco, que já estamos aqui trabalhando nesse projeto. Tenho esse projeto de um livro de poesias, né, que eu comentei também aqui antes, e acho que são os principais projetos nos quais eu estou agora pensando. E o que a Ana Carol de hoje diria para aquela Ana Carol que estava se mudando de Porto Alegre para o Rio de Janeiro há mais de 10 anos atrás? Acho que para ela confiar mais na intuição dela. Acho que é isso que eu diria para aquela Ana Carol. E o que a mesma Ana Carol de hoje diria para aquela Ana Carol que estava se tornando mãe pela primeira vez em 2013? Eu diria para ela que pode ser leve, que pode ser muito mais leve. Ana Carol, obrigado pela entrevista. Em nome da equipe da Brazilian Wave aqui no Canadá, a gente deseja muito sucesso, muita sorte para você e para sua família. Thank you! Muito obrigada, Wave on the Go, Canadá, por esse espaço. Adorei participar desse podcast. Gostei muito das perguntas. Adorei. Obrigada mesmo. E um beijo grande para todos os ouvintes desse podcast. Espero que tenham curtido esse papo. E me acompanhem, né? Me acompanhem nas redes sociais, nas plataformas digitais. Meu disco Alma Nua está em todas as plataformas. Através do meu Instagram vocês também encontram link para todos os meus trabalhos, para os clipes, para o livro também. Então podem me seguir lá, @oficialanacarol. Adoro essa troca com os ouvintes, com as ouvintes. E isso é muito gostoso, receber esse calor. Um beijo grande para todo mundo. Até. Wave on the Go. O nosso obrigado mais uma vez a Ana Carol. E aproveito para convidar você a acessar o nosso portal brazilianwave.ca. No post desse episódio você terá acesso a alguns videoclipes da Ana Carol, também link para as redes sociais dela, e você também pode aproveitar e ouvir os outros episódios do Wave on the Go. Temos o podcast Canadian English Kirk e Ontário não é só Toronto, como é no Canadá, fora todo o conteúdo da revista Brazilian Wave, que também está disponível online. Esse foi mais um Wave on the Go da Brazilian Wave. Acesse o portal brazilianwave.ca para informações sobre este e outros episódios. O Wave on the Go tem produção, edição e direção de Christian Peterson e é uma realização da BRZ Group Inc. em Toronto, no Canadá. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.